Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e nesse vídeo falamos sobre o Scope Creep e como ele pode acabar com o desenvolvimento do seu jogo. Há quase 2 anos eu lancei um dos meus vídeos favoritos do canal, Como Começar um Jogo Indie. Nele eu falo sobre algumas etapas de pré-produção de um jogo indie, enquanto uso como exemplo um jogo que eu estava para começar a produzir, a Cabana de Gelo. É até engraçado lembrar que na época eu previa uns 4 meses para o desenvolvimento e lançamento do jogo. E não me entenda mal, era realmente possível. Infelizmente, 2 grandes inimigos se uniram para estraçalhar as minhas previsões, a vida e o Scope Creep. Às vezes a vida decide te agredir, é assim que funciona, mas o Scope Creep, bom, esse talvez seja a culpa minha. O Scope Creep no gerenciamento de projetos refere-se a mudanças, crescimento contínuo ou descontrolado no escopo de um projeto em qualquer ponto após o início do projeto. Isso pode ocorrer quando o escopo de um projeto não é definido, documentado ou controlado adequadamente. O Scope Creep começou muito cedo no meu projeto, com uma das primeiras decisões que eu tomei, logo depois de criar o projeto em branco na Unreal. Eu decidi usar o desenvolvimento de A Cabana de Gelo para gerar um mini projeto base que poderia servir como ponto de partida para vários jogos no futuro. Veja bem, eu adoro filmes de terror, board games de terror, livros de terror e, claro, jogos de terror. Estranhamente, não são os monstros que me chamam a atenção, nem o gore e muito menos os jump scares. Eu gosto da história e de como esse gênero permite contar boas histórias, independente de gráficos, duração ou mesmo de mecânicas. Mas, fazer um jogo de terror é uma coisa, criar todo um conjunto de ferramentas adaptáveis para gerar vários jogos de um gênero específico já é outra história. Isso quer dizer que cada mecânica, cada blueprint, cada decisão de organização e gerenciamento precisava atender não só as necessidades da situação de um jogo, mas também as possíveis necessidades de projetos que ainda nem existem, e isso toma muito tempo. Acho que o melhor exemplo disso é o sistema de abrir porta que eu criei para o jogo. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre como abrir portas usando o Unreal. É algo para demorar 15 minutos no máximo. Eu demorei 2 semanas. Pois é, eu criei um sistema que é super legal, não vou mentir, mas que envolveu a criação de uma Blueprint Component, reprogramar manualmente o nó timeline e muita, mas muita álgebra linear. Quer outro exemplo? Eu resolvi usar o software Artice para gerenciar todos os textos e árvores de diálogos no jogo. O Artice é um programa separado da engine, que exporta variáveis de textos criados dentro dele para Unreal, Unity e etc. E dentro dela você consegue criar de forma simples e intuitiva diálogos super complexos. Só para te dar uma ideia, foi esse software que Disco Elysium usou, e ele é fantástico para jogos que precisam desse tipo de poder. O meu jogo só precisava de um sistema simples de diálogo. E novamente, algo que deveria tomar 1 ou 2 horas se espalhou por 1 mês ou mais, já que a documentação do Artice para Unreal é muito limitada e por uma coincidência do destino, eu fiz o upgrade da Unreal 4 para Unreal 5 depois de ter implementado o Artice, o que levou a uma série de crashes e bugs que me custaram alguns e-mails com os desenvolvedores do programa para poder resolver. E não é só isso, quando você tem uma série de sistemas complexos, fazer eles interagirem entre si dá um trabalho ainda maior. E sobre isso é o fato de eu ter me comprometido com o visual realista. Por isso, a todo momento eu queria fazer novas melhorias no visual dos assets e no level design. Isso me levou a alterar ou customizar o material de dezenas de assets do Megascans e da Asset Stores. Então, usar objetos prontos, que a princípio deveria me economizar tempo, começou a drenar as minhas horas, ao ponto de eu encerrar sessões de trabalho no jogo e não conseguir ver com clareza nenhum avanço. Equilibrando família, trabalho e o canal do YouTube, acabava sobrando pouco tempo pro jogo, e como ele estava cada vez mais complexo, às vezes eu precisava tirar um tempo só para poder reestudar a programação que eu mesmo tinha feito antes de conseguir voltar a avançar com o desenvolvimento. A verdade é que nenhum desses percalços tem nada de anormal. Grandes projetos que precisam de sistemas robustos e reutilizáveis passam por isso o tempo todo, mas eles também têm mais orçamento, pessoas e tempo para lidar com isso. O fato é que tudo isso se tornou um limitante para mim, porque esses problemas estavam fora de lugar. Um pequeno jogo indie, com uns 15 a 20 minutos de duração, feito por uma pessoa nas folgas do trabalho, não devia passar por isso. Pra ser sincero, resolver esses perrengues me diverte, eu gosto de resolução de problemas, mas o game dev não é só isso. O fato é que a motivação foi morrendo, e o meu interesse pelo projeto foi se perdendo, e por fim, mesmo quando eu tinha tempo para trabalhar no jogo, eu acabava fazendo qualquer outra coisa. Eu deveria ter em algum momento parado e refeito o meu plano para o jogo, colocando metas, prazos e com isso simplificado aspectos do jogo em prol da eficiência. E sem dúvida devia ter abandonado a sandice de usar esse jogo como laboratório para a criação de uma engine para futuros jogos. Dessa forma, a essa altura eu teria um jogo completo, pronto para entrar no portfólio, mesmo que ele não tivesse perfeito de acordo com a minha idealização para o jogo.
Infelizmente, esse é o fim de A Cabana de Gelo por enquanto. Eu gosto bastante do roteiro que eu escrevi para ele e por isso talvez eu volte para esse projeto no futuro. Se isso acontecer mesmo, o mais provável é que eu delete tudo, comece do zero com um planejamento mais robusto e com mais respeito pelo escopo do projeto. E se você também quer entrar nesse mundo de game dev e passar pelos seus próprios perrengues, sabe que tá rolando um curso de Unreal aqui no meu canal. Os vídeos saem aqui mesmo e me apoiando lá no Apoia-se você tem acesso a todo o material para acompanhar o curso e até ao projeto Unreal, com blueprints comentados para ajudar nos seus estudos. Dá uma conferida no link da descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal, um grande abraço e até mais!